Eu não posso começar esse pronunciamento sem antes registrar e me referir a uma notícia lamentável que me entristece muito. Me refiro à notícia que trata do falecimento do ex-ministro, grande jurista e bom amigo, Márcio Tomás Bastos, que ocorreu nesta manhã do dia 20 de novembro no Hospital Sírio-Libanês. Márcio Tomás Bastos, uma figura muito respeitada nesse país, uma grande biografia, e é em respeito a essa biografia, essa história exemplar, a sua honradez, a sua dedicação quando ministro da Justiça, o seu apego à advocacia. Eu estou, então, senhor presidente, apresentando um requerimento que passo a registrar aqui na tribuna. Requeiro uma homenagem de pesar e apresento as condolências à família pelo falecimento do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, nesta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2014. Requeiro, nos termos do artigo 218, inciso 3º, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja consignado nos anais da Casa a homenagem de pesar e, nos termos do artigo 221 e do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas condolências à família de Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, falecido no dia de hoje pela manhã. Márcio Tomás Bastos estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratamento de problemas no pulmão. Hoje pela manhã, aos 79 anos, faleceu em decorrência de complicações pulmonares, depois de um tratamento de descompensação pulmonar. Márcio Tomás Bastos é considerado um dos principais advogados criminalistas do país, foi presidente da OAB São Paulo entre 1983 e 1985, e do Conselho Federal da OAB entre 1987 e 1989. Antes de ser ministro da Justiça, que foi de 2003 a 2007, no governo Lula, o ex-ministro também foi advogado de acusação no caso do julgamento do assassinato do líder ambientalista acreano Chico Mendes. Em 1988 foi o assassinato de Chico e o julgamento foi em 1990. Em reconhecimento ao trabalho desse talentoso jurista, íntegro, que muito contribuiu para o aprimoramento da democracia e do Estado de Direito em nosso país, requeiro que sejam prestadas as justas homenagens de pesar e que o Senado apresente condolências à família, especialmente à esposa Maria de Castro Bastos e à filha Marcela Bastos. É esse o teor do requerimento que apresento, senhor presidente. Antes de me referir a Márcio Tomás Bastos, também fiz uma referência essa semana à perda de um outro grande cidadão desse país, doutor Adib Jatene. Estou apresentando também um requerimento de homenagem de pesar e apresentação de condolência à família pelo falecimento do ex-ministro da Saúde, Adib Jatene. Já fiz um discurso aqui, me referindo à história de Adib Jatene, um acreano nascido em Chapuri, que faleceu também essa semana, na sexta-feira passada, aos 85 anos, em São Paulo. Ele que tem uma história muito bonita de vida, um exemplo de profissional, um grande médico, um grande cientista, e que descobriu técnicas que salvam vidas até hoje, no Brasil e no mundo, como as pontes de Safena. Então, fica aqui o registro de que estou apresentando também, além do requerimento em homenagem de pesar a Márcio Tomás Bastos, também faço para os familiares de Adib e amigos de Adib Jatene. Sobre Márcio Tomás Bastos, hoje a imprensa o
o Brasil inteiro, as autoridades, personalidades fazem homenagem a ele. Eu ainda há pouco lia e reproduzo aqui o posicionamento da presidenta Dilma, que publicou nota lamentando a perda de um amigo e de um defensor intransigente do direito de defesa. A presidenta destacou ainda a atuação de Bastos no cargo de ministro da Justiça. Foi responsável por avanços institucionais, como a reestruturação que ampliou a autonomia da Polícia Federal, a aprovação da emenda constitucional da reforma do Poder Judiciário e o Estatuto do Desarmamento. E quem teve o privilégio de conviver com ele, disse a presidenta Dilma, como eu tive, conheceu também um amigo espirituoso, de caráter e lealdades ímpares. O ex-presidente Lula também se manifestou. Márcio Tomás Bastos era um grande amigo do presidente Lula, e o presidente Lula um grande amigo dele, e o ex-presidente Lula também registrou o legado deixado por Márcio Tomás Bastos. O Brasil perde hoje não apenas um de seus melhores advogados criminalistas, mas um dos homens que mais lutou pela democracia e pelo Estado de Direito em nosso país. Em particular, nós perdemos um amigo, diz Lula. Márcio Tomás Bastos foi um corajoso defensor da lei e um advogado apaixonado pela ideia de um Brasil melhor. Foi um homem raro e que muito contribuiu para mudar a história desse país. Sua atuação como ministro foi fundamental para o combate ao crime e a garantia do cumprimento da lei, disse Lula. O presidente Michel Temer também se manifestou, muitos juristas se manifestaram hoje, e eu presto essa singela homenagem aqui, senador Mozarildo, a esse advogado que eu conheci, convivi, e que eu tinha o privilégio de compartilhar a amizade dele. Uma pessoa educadíssima, agradável, um brasileiro no sentido pleno dessa palavra. Ele se ofereceu para nos ajudar no Acre a fazer justiça no caso Chico Mendes, no julgamento dos assassinos de Chico Mendes. E tendo esse foro, esse julgamento, a presidência do doutor Adair Longini, que hoje segue sendo uma referência no judiciário do Acre, e hoje é desembargador, era juiz na época, e foi Márcio Tomás Bastos que se ofereceu para liderar um grupo de advogados e fazer a defesa da honra de Chico Mendes, de seus familiares, e funcionando como advogado de acusação no julgamento dos assassinos de Chico Mendes. Márcio Tomás Bastos, ele nasceu formou em Direito em 1958, e era formado pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, formado na Universidade de São Paulo, e depois fez especialização na PUC de São Paulo. E tem um currículo invejável, ocupou o cargo de ministro da Justiça no primeiro governo Lula e parte do segundo, alguns meses do segundo governo, e eu aqui deixo registrado nos anais do Senado, apresento esse requerimento com voto de pesar por conta dos serviços prestados a esse país, por conta da vida exemplar que teve Márcio Tomás Bastos. Fica aqui, então, minhas condolências aos seus familiares, à esposa, à filha, aos amigos, onde me somo nesse dia triste para todos nós pela notícia da morte do ex-ministro Márcio Tomás Bastos. Mas, senhor presidente, eu queria, aproveitando ainda o tempo, fazer aqui um agradecimento especial, hoje bem cedo, acompanhado do senador Aníbal Diniz. Eu estive no Ministério da Integração Nacional, o ministro Francisco Teixeira
acompanhado do secretário em exercício da Defesa Civil Nacional, Alexandre Gomes, nos receberam e nós estávamos em busca, como já fiz 2 pronunciamentos essa semana aqui, de apoio para a população de Tarauacá poder enfrentar um momento de extrema dificuldade, já que o município de Tarauacá, no Acre, enfrenta a maior cheia de sua história. Uma alagação, como nós chamamos, sem precedentes na história do município, que atingiu 5.000 famílias em Tarauacá e causou um dano material que não se pode mensurar ainda. É uma situação que o tamanho dos danos às famílias, às pessoas, ao município, à economia de Tarauacá, no estado do Acre, não pode ser mensurado ainda. O governador Tião Viana esteve lá, botou o estado a serviço, cumpriu a parte dele, e aqui, na condição de senador do Acre, da Amazônia, eu pedi, cobrei um apoio o mais rápido possível do governo federal. E aqui venho hoje à tribuna para cumprimentar a presidenta Dilma, agradecer a presidenta Dilma pela atitude tomada pelo ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, que, conhecendo a realidade, um homem sensível, soube rapidamente liberar recursos ou liberar a tramitação dos recursos para que eles possam chegar aos cofres da Prefeitura na semana que vem. Os recursos estão liberados, o empenho está sendo feito e a questão agora é só burocrática, mas há um compromisso do ministro da Defesa Civil de, mais tardar terça, quarta-feira da semana que vem, esses recursos possam estar disponíveis para que a Prefeitura de Tarauacá possa fazer frente ao grande desafio que ela enfrenta, que é de poder socorrer as vítimas dessa cheia. O ministro determinou a liberação, o empenho de R$ 794 mil, e eu que vim a essa tribuna cobrar uma posição do governo federal, da Defesa Civil, de socorro às vítimas dessa cheia no município de Tarauacá, venho hoje, volto à tribuna para agradecer, para cumprimentar o ministro, cumprimentar a Defesa Civil Nacional pela sensibilidade, pela capacidade e competência de agilizar esse processo de socorro a um município que teve, inclusive hoje, reconhecido a situação de emergência, que foi decretada pelo prefeito, e que hoje ainda também entrou com um decreto de calamidade pública. Então, o estado do município é de calamidade pública, não tem outro termo, a situação é muito grave e há a expectativa que possa ser reconhecido o estado de calamidade pública no município de Tarauacá até amanhã, mas antes mesmo do reconhecimento da calamidade pública, é tão óbvio, é tão explícito, eu mostrei as fotografias do desastre natural, o maior da história do município de Tarauacá, um dos maiores do Acre, e o ministro Francisco Teixeira e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Gomes, imediatamente se sensibilizaram, e eu quero aqui também cumprimentar o governador Tião Viana, que ajudou, que foi a Tarauacá, que está fazendo o possível para ajudar, e dizer que amanhã, senhor presidente, eu viajo ao Acre hoje à noite, amanhã eu vou estar junto com o governador Tião Viana visitando as vítimas dessa tragédia em Tarauacá, que foi a cheia, o transbordamento do rio Tarauacá e rio Muru. Nós estamos experimentando situações cada vez mais graves do ponto de vista dos desastres naturais, que para mim são sinais concretos de que nós já estamos tendo consequências do que todos conhecemos como mudanças climáticas. Tivemos uma cheia do Madeira sem precedente, nunca tínhamos vivido algo parecido, o maior volume de chuva dos últimos 300 anos, é o que eu ouvi dos cientistas. As cheias no rio Acre são anuais agora, eram decenais. Tivemos no município de Tarauacá, no mesmo ano, 2 cheias. Uma em maio e essa agora, nesta semana, uma cheia fora de época e numa magnitude
que assustou a todos nós. 90% da cidade ficou atingida pela cheia, todos os postos de saúde, as escolas, todas. E os prejuízos são incalculáveis. Nós vamos ter muito trabalho pela frente. Eu agradeço ao Ministério da Integração, ao ministro Francisco Teixeira, que inclusive se colocou à disposição para, num plano de trabalho mais detalhado, poder socorrer também aqueles que ainda não conseguiram nem dar a devida dimensão do prejuízo que estão tomando. A população indígena foi atingida, a população ribeirinha de não indígenas também foi atingida, muitos ribeirinhos perderam tudo, a produção, a criação e suas casas, e isso terá um custo muito elevado. É importante que já vamos atrás de Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, BNDES, para modificar, liberar recursos para que todos, trabalhando juntos, possamos iniciar um processo de reconstrução da cidade de Tarauacá. Também entrei com um pedido no sentido de pedir uma ação rápida do DENIT, do Ministério do Transporte, através do DENIT, para auxiliar o governo do Estado a encontrar a melhor solução para a erosão que nós temos no encabeçamento da ponte que faz a transposição do rio Tarauacá na periferia do município. Eu queria, então, concluir aqui esse pronunciamento, senhor presidente, agradecendo o tempo que Vossa Excelência me permite para usar a tribuna, mais uma vez dizendo que apresentei um requerimento com voto de pesar pelo falecimento de Márcio Tomás Bastos, e queria agora, já que concluí meu pronunciamento, fazer algo a pedido do colega senador Eduardo Suplicy, que pediu, através da sua assessoria, que eu pudesse fazer a leitura aqui no Senado de um comunicado que ele nos envia. Comunico que nesta quinta-feira, 20 de novembro de 2013, estarei no Quilombola, na Fazenda Pissinguaba, litoral norte de São Paulo, participando do lançamento do movimento pelo reconhecimento da titulação e da implantação de políticas públicas que valorizem e defendam as comunidades tradicionais quilombolas e indígenas. Vale ressaltar que o quilombola da Fazenda Pissinguaba é constituído por famílias descendentes de escravos que permaneceram habitando um antigo território de seus ancestrais e hoje buscam preservar sua identidade e manter suas raízes, cultivando suas terras e que são a base do seu sustento. Como o Quilombola na Fazenda está inserido no Parque Estadual da Serra do Mar, o encontro de hoje busca reunir órgãos do governo federal e estadual com o objetivo de regularizar a situação dessa comunidade. Considero que o reconhecimento pelo Estado de Direito dessa comunidade é a melhor forma de homenagear a memória do senador Abdias Nascimento e a cultura afro-brasileira. Esse é o pedido que eu atendo, senhor presidente, do nobre colega senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Esse era... Senador Cacá Andrade. Vossa Excelência tem a palavra. Senador Jorge Viana, eu estava ouvindo Vossa Excelência falar da cheia que acontece, da extrema cheia que acontece na sua terra. E falou também disso, das mudanças climáticas, que são, na realidade, uma evidência, é fato que as mudanças climáticas estão acontecendo, elas já estão visíveis, são chamados eventos extremos, cheias demais num local, secas demais no outro local, temperaturas extremas altas num local, temperaturas extremas baixas no outro local. Então, eu acho que é mais do que hora de que a sociedade e que cada um, na sua área de influência, comece a exercer o seu papel para contribuir, né, de forma a reverter essa tendência. As alterações climáticas são fato, o mundo está se aquecendo, o mar está subindo, se acidificando, então as tragédias ambientais estão acontecendo por todo o mundo, os refugiados ambientais começam a aparecer, e não é uma visão
apocalíptica não, é fato, isso se vê todos os dias nos noticiários, e essa casa, né, como cada um de nós, na sua área de influência, deve procurar fazer a sua parte, para que possamos contribuir para a reversão desse quadro que não se manifesta de forma imediata. De forma que, como nós contribuímos para que isso acontecesse até hoje, durante muitos anos, judiando o meio ambiente, judiando a nossa teia global, a nossa esfera global, também a resposta para que a reversão para uma situação melhor também é lenta. Então, eu gostaria de me somar a Vossa Excelência. Eu estou concluindo meu mandato aqui essa semana. Espero que Vossa Excelência continue defendendo essa bandeira também da questão da mudança climática e da participação de cada um de nós no sentido de trabalhar para reverter essa situação. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço. E devo dizer, caro senador, cumprimentá-lo também pela dedicação nesse tempo que esteve como senador da República aqui conosco no Senado. Dizer que eu hoje também estou apresentando emendas, propondo, e eu sou membro da Comissão Mista de Orçamento este ano, propondo que não se permita contingenciamento de recursos da Defesa Civil. Então, o Brasil está vivendo uma situação de desastres naturais que se multiplicam, como bem colocou Vossa Excelência. Para mim são sinais evidentes de que nós estamos já sentindo as mudanças do clima. São Paulo sem água, o município de Itu sem água nenhuma, Nordeste vivendo dramas da seca, cheias no Sul. Na Amazônia, esse mix de cheias, de recorde de chuvas e também uma quantidade recorde de municípios apelando para decreto de situação de emergência e de calamidade. E nesse quadro, mesmo o Brasil não tendo clima extremo, como outras partes do mundo, nós temos que ter mais recursos para a Defesa Civil. Como eu vi hoje, uma eficiência técnica no trato de uma questão gravíssima que aqui enfrenta o município de Tarauacá, mas nós que trabalhamos o orçamento da União temos que ter a coragem também de aperfeiçoá-lo. E eu acho que dos aperfeiçoamentos, eu estou apresentando 3 emendas. Uma delas é que propõe que não haja contingenciamento dos recursos da Defesa Civil. São recursos para calamidade, para situação de emergência. E esses são imprescindíveis, tem que estar lá, tem que serem aumentados e não contingenciados. Muito obrigado, senador Mozarildo, presidente dessa sessão.